Nós estamos hoje em mais um Papo Fácil. Eu estou com o André Sioff, ele é fundador e CEO do Grupo Esquadra. André, obrigado nós podermos conversar nesses dias complicados, mas não por isso menos interessantes, muito pelo contrário, né? Então, eu queria só te dizer que a gente tem muita coisa para contar aqui do Grupo Esquadra, é isso? Com certeza, Xandó. Muito obrigado pelo convite. Falando um pouquinho do Grupo Esquadra, né? A Esquadra é uma empresa de 33 anos de mercado, uma empresa que eu fundei logo depois que eu formei, lá em 86, 87, e que o desafio de toda empresa dessa idade aí na área de tecnologia é se manter atualizada, né? E a gente percebe que a gente viu há uns 3, 4 anos atrás esse movimento do mundo digital, né? De transformação digital, e a gente vem se preparando desde então para poder ter uma entrega mais completa e mais relevante para o mercado, né? E aí foi o que a gente fez ano passado, que a constituição do grupo, que foi a aquisição de 2 empresas, uma é a W, que é uma empresa que atua na estratégia digital dos negócios, que ajuda as empresas a criar estratégia digital, e a outra é a ARC, que ajuda a colocar e a formar a cultura ágil dentro das equipes. Deixa eu fazer uma observação. Quando você fala uma empresa de 33 anos, você cruzou muitos mares nesses 33 anos. Eu, nessa época, me lembro do downsizing. Lembra da época do downsizing? Que tudo saía dos mainframes e ia para as redes? Você passou por isso? Por tudo, todas as tecnologias, né? Do cliente-servidor. Cliente-servidor, Delphi, absolutamente tudo, né? Fora o lado, né, econômico e político do país, né? Então a gente realmente viveu N moedas, né? Planos econômicos, presidentes. Então, assim, é um grande desafio, né? Tanto... Não, sem contar que você também, assim como quando eu comecei meu histórico profissional, é difícil a garotada hoje entender que não tinha internet. Era outro mundo, né? Era outro mundo. Estudar era nos livros mesmos e era tudo muito mais difícil, né? Mais lento para chegar à informação. Agora, você trouxe aí a informação, né, de que vocês tiveram essas empresas que vieram fazer parte do grupo, e me chamou a atenção quando você mencionou metodologia ágil, que é algo que a gente ouve falar muito hoje em dia, mas eu queria que você explicasse um pouco na sua visão, na visão do Grupo Esquadra, como é que isso tem sido aplicado. As pessoas às vezes confundem, acham que é só fazer as coisas correndo, e não tem nada a ver, né? É uma coisa existe o robustez por trás do conceito, né? É aquela história, né, Xandó? A gente que vem de outras gerações aí, a gente vê que, assim, o modelo anterior, né, ao ágil que era adotado de desenvolvimento, era um modelo sempre muito lento, né? É o modelo cascata que o mercado fala aí, onde você tinha que entender tudo, né, meio que fazer uma futurologia antes de começar a desenvolver um produto, e quando você entregava, o produto já não atendia mais aquilo que o cliente desejava, né? Porque o mundo é muito dinâmico e as necessidades elas mudam a toda hora. Então, acho que o ágil ele vem muito casado com esse momento, né, desse dinamismo do mundo. Agora, uma coisa que a gente faz é respeitar muito a cultura das pessoas, a experiência das pessoas, né, os legados e os ativos que as empresas têm. Então, a gente costuma dizer o seguinte, que aquele ágil, né, que nasceu muito do mundo das startups, né, na hora que você vai levar para empresas que têm compliance, empresas que têm regulamentações externas, que seja de Banco Central, de Bolsa de Valores, quer dizer, você tem que tomar cuidado com como é que você introduz essa cultura lá dentro. Então, um diferencial do nosso grupo é justamente fazer uma transformação evolucionária, uma transformação que toma, que parte do ponto que as pessoas estão, né, para depois evoluir, sem meio que derrubar todas as paredes, né?
Não, porque assim, eu acho que é importante esse seu posicionamento, porque quando a gente pensa, ou pelo menos algumas pessoas, algumas empresas pensam, que transformar-se digitalmente é abarrotar-se de tecnologia. E não é isso não, né? Acho que aí vem a história da transformação versus a evolução, é isso? Exatamente. Então, acho que o primeiro ponto, né, que a gente faz quando a gente aproxima de uma empresa que está querendo iniciar uma jornada digital, né, é ter um trabalho junto com o C-level das empresas para poder identificar que oportunidades o digital tem para aquele negócio, né? Será que é expandir um outro mercado, um outro tipo de público que de repente hoje ela não atende, né? Ou transformar processos que às vezes assim geram uma experiência ruim para o cliente delas numa coisa que seja muito mais ágil. Quando a gente para identificar isso, a gente sabe exatamente o que tem que ser feito, sem pensar em tecnologia. E aí a tecnologia é uma consequência daquele ferramental certo para a coisa certa, né? E muita Com empresa certeza. confunde isso, né, Xandó? Sabe que eu tive uma pessoa com a qual eu trabalhei há muitos anos atrás. Nem se falava em ágil, transformação digital, mas ele falava uma coisa que tem muito a ver com isso que você disse. E eu trabalhava com ele, né? Ele era meu chefe, quando eu trabalhei em empresa nessa ocasião, e ele falava: olha, quando você for conversar com o seu usuário, no teu caso, conversar com o teu cliente, ele não pode vir chegar para você e dizer: olha, eu quero um bolo desta forma, eu quero um bolo com essa receita. Pera, o que você vai fazer? É um aniversário? É um noivado? É uma outra ocasião festiva? Dependendo disso, é o bolo. Você não pode vir com a receita pronta. Implanta bot para mim. Mas para quê? Para que você precisa de um bot? Para que você precisa de inteligência artificial? Dá um passo para trás, né? Com a receita pronta não funciona, senão você não agrega valor para a sua solução. E é exatamente esse um diferencial, né? O papel nosso é justamente identificar a necessidade, né, o problema em si, e propor soluções que sejam mais aderentes para resolver o problema deles, nem mais nem menos, É, né? né? é. Sem receita pronta, sem tecnicismo. Agora, nesses meses de pandemia, né, a gente sabe de tantas empresas que ou conseguiram consolidar a digitalização que elas já tinham ou estavam em processo, mas muitas também tiveram que correr atrás, né? Então, assim, imagino que exatamente pela natureza, o talento que o Grupo Esquadra tem, isso deve ter sido favorecido. Como é que foi a demanda de vocês, a adaptação a esse momento? Clientes procuraram, crescimento, enfim, comenta um pouco sobre isso, que eu estou muito curioso em relação a esse assunto. Xandó, você tocou num ponto muito legal, né? A Esquadra, a gente tem um modelo, tem 10 anos, né? Que a gente, em função de escassez de mão de obra especializada, que a gente vira e mexe o mercado de tecnologia vive, né? A gente resolveu criar centros de desenvolvimento nos interiores do Brasil, né? Interiores que têm boas universidades, que formam pessoas capazes, só que têm menos oportunidades, né? Porque normalmente as pessoas, para terem oportunidade, têm que mudar para um grande centro. Então, o que a gente fez foi criar inicialmente em Lavras, que é no interior de Minas, há 10 anos atrás, um centro de desenvolvimento. Depois, alguns anos depois, a gente criou no interior de Goiás, em Anápolis, depois em Campinas. Esses centros, eles funcionam de uma forma totalmente harmoniosa com todas as filiais nossas que estão próximas do cliente, participando do delivery. Então, a gente sempre Tá. ofereceu ao mercado, né, um modelo que a gente chamava de squads, times, distribuídos. Então, ou seja, para atender uma demanda de um determinado cliente, eu formava um time especializado, onde esse time geograficamente estava em lugares bem diferentes, né? A gente tem um grande cliente em Santa Catarina, onde toda essa demanda é entregue através de times que estão espalhados pelo Brasil afora. Não tem ninguém em Santa Catarina. Então, é um modelo que estava muito maduro. E aí, a dificuldade que às vezes a gente enfrentava era o cliente aceitar esse modelo. O que a Covid fez, né?
Vocês já estavam prontos. A gente já estava pronto. A É, Covid simplesmente derrubou a resistência, né? Vamos dizer assim. A gente já é. estava pronto. Então, isso fez com que a demanda nossa crescesse muito nesse período, tanto na base de clientes quanto em novos clientes, né? Pelo fato da gente já estar pronto. E, ao mesmo tempo, hoje, por exemplo, a gente tem, em média, 30, 40 vagas constantemente em aberto no nosso recurso humano para poder contratar. E a gente tem contratado pessoas hoje, mais do que nunca, espalhadas por todo o canto do Brasil, que são contratadas home office e vão continuar home office. É. Puxa Isso é vida, muito que coisa. legal. Não, e você citou, por acaso, não por acaso, o centro de Lavras. Esse é um exemplo que você me contava, dobrou de tamanho num tempo muito curto, né? Muito curto, porque a gente consegue, em parceria com a universidade, né, treinar pessoas, que essas pessoas entram num programa tipo de trainee na empresa e que Uhum. vão crescendo, vão amadurecendo muito rapidamente, né? A gente tem uma estrutura de formação, né, dentro da empresa que está o tempo inteiro acompanhando a evolução desses novos colaboradores que entram no time. Não, isso é fantástico. Não, o estratégico para vocês foi vocês já estarem preparados, as barreiras caíram e aí vocês conseguiram atender ainda melhor quem precisou nesse momento. Agora, um dia essa situação sanitária nefasta vai acabar. A gente não sabe exatamente como que o mundo vai ser um novo equilíbrio. Mas o que você acha que vai ser a demanda das empresas? Como é que você acha que vai ser a necessidade de tecnologia daqui para frente, assumindo que a gente está entrando numa normalização, se é que a gente pode chamar disso? Assim, eu estou, né, bem esperançoso aí da gente estar voltando à normalização das empresas, da economia. Eu acho que a partir de agora, agosto, setembro, a tendência é essa, né? Apesar da vacina ser só ano que vem. É. O que eu acredito é o seguinte: as empresas que foram, vamos dizer assim, testadas, desafiadas, né? Numa frase que é o seguinte: o quão digital você estava para encarar esse momento da pandemia. Então, eu acho que isso está gerando uma reflexão muito grande, né, em todas as empresas, de todos os segmentos. A gente vê o varejo, né? O varejo É, que estava totalmente analógico, praticamente fechou as portas. O que estava totalmente digital explodiu de tantas vendas. é, Então, dando o exemplo do varejo, que é muito visível, mas isso aconteceu e acontece em vários segmentos. A impressão que é. eu tenho é que vai haver uma corrida para o digital. Como se a gente tivesse antecipando projetos, né? O mercado vai antecipar projetos dos próximos, sei lá, 10 anos, né? Para os próximos meses, né? E, então, eu acho que as empresas, como é o nosso grupo hoje, que a gente vem se preparando para dar conta de aportar, né, um valor nessa jornada digital dos clientes, eu acredito que vai ter muita demanda para daqui para frente, né? Então, essa é a minha visão em relação à questão do mercado. Até em função disso, a gente fez esse movimento de trazer duas empresas para poder aumentar a amplitude da entrega da esquadra. Quer dizer, a W é uma empresa que cuida da estratégia digital, a ARC da parte de cultural e a esquadra na entrega. Temos uma parceira americana, que é a Dyna3, que ajuda a monitorar toda a experiência daquela solução. E, olhando para frente, estamos, vamos dizer assim, analisando até outras possíveis empresas que a gente possa trazer para reforçar o grupo, para não perder esse momento, né? Que vai ser um momento, eu acho que único desses últimos anos que a gente vive na área de tecnologia. Claro, com certeza. Bom, você acabou de falar tudo. Com essa expectativa, não custa nada reforçar o meio de campo, melhorar ali o seu lateral esquerdo, botar um bom centroavante. Afinal de contas, a demanda vai ser grande, né? Se Deus quiser, tudo que parece, assim, o que a gente tem sentido do mercado, assim, na hora que as É, empresas voltarem, elas vão falar assim, vamos pegar aquele gap, né, do é. digital que ficou para trás e vamos atacar.
Não, na verdade, então, esse processo já está em curso, porque não tinha outra forma das empresas atuarem. Só que com o mercado novamente aquecido, o ritmo vai acelerar ainda mais. Acho que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. Mas sabe o que eu penso na prática? Assim, que nesse período da pandemia, todas essas soluções que foram feitas, como usar ferramentas de videoconferência, né, colocar algumas coisas nas nuvens, elas foram feitas meio na correria, tipo assim, meio, né, o A que toque de dava para caixa. fazer nesse período. Isso. Só que o que eu noto é o seguinte, agora tem que ser para valer, né? O digital agora tem que ser um digital de verdade. Então, esses projetos, vamos dizer, que foram feitos, eles como se fosse assim, aquela coisa amarrada com arame, né? Então, agora tem que ser feito de verdade, né? Eu acho que muitas oportunidades vão ter de cloud e tudo mais, né? Puxa, com certeza. E eu já estou contando com a possibilidade de voltar a conversar com você neste momento, porque se essa conversa agora já foi para mim muito interessante, imagino o quanto interessante será quando a gente já estiver nesse ritmo acelerado. Vamos voltar a conversar? Claro que sim, sempre aberto. A gente sempre tendo novidades, a gente quer compartilhar com você, Xandó. Muito interessante, muito, bem legal. Não, maravilha. Quero te agradecer muito pela oportunidade. Aprendi um montão, como eu já sabia que aconteceria. E já estamos temos uma conversa nova marcada para daqui a algum tempo. Quem sabe com um café presencial real no seu escritório. Combinado? Se Deus quiser, é isso aí. Um café com pão de queijo. Com pão de queijo. Não precisa ser de Minas, de Lavras, mas um bom pão de queijo. Um bom pão de queijo, é isso aí. Tá bom. Esse foi mais um Papo Fácil aqui com o André Sioff, fundador e CEO do Grupo Esquadra. André, muito obrigado, permaneça seguro e até a nossa próxima conversa. Obrigado, para você também. Grande abraço.